Olá, o Tela 1 de hoje está no ar e nessa edição vamos conversar sobre um sentimento que pode atrapalhar muita gente, o medo. E para falar desse assunto está presente aqui nos estúdios da TV Teia a psicóloga Aline Carvalho. Obrigada, Aline, pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mas antes de iniciar o bate-papo, vamos introduzir o assunto com uma crônica produzida pelos repórteres Lucas Souza e Carla Cachuba. Confira. Do que você sente medo? Medo de morte, medo de ficar sozinho. Olha, no começo foi realmente bem complicado, mas a gente realmente tem que procurar ajuda, né? E eu realmente procurei um tratamento psiquiátrico, acompanhamento psiquiátrico, então eu faço tratamento, tomo antidepressivo, que realmente controla as crises, né? Mas assim, por um determinado tempo, logo realmente quando eu começo a ficar muito tempo sozinho, muito tempo ansioso, aí realmente os medos acabam vindo. E ter um cachorrinho assim ajuda em alguma coisa? Ajuda muito. Ela realmente me tira de depressão, é uma companhia e tanto. Olha, eu sou separada, né? Às vezes bate assim um medo de você ficar sozinha, não ter ninguém, né? Mesmo que você tenha filhos, tenha amigos, mas não é a mesma coisa. Às vezes você sente um pouco de medo de ficar sozinha, não ter ninguém para conversar, ou se isolar das pessoas, entendeu? O que você faz para que isso não aconteça? Olha, eu venho para um lugar desse. Venho, fico aqui, fico olhando as pessoas, tiro fotos, às vezes converso com alguém. É difícil, né? Porque você fica meio desconfiado um pouquinho de todo mundo, né? Mas eu venho para cá. Eu olho isso daqui, eu vejo todo tipo de pessoa, né? O mais simples, o mais sofisticado, o que quase não olha para ninguém, o que passa e não percebe nada, né? Eu fico aqui prestando atenção em tudo isso. E para mim é maravilhoso isso. E tenho medo também que eu acho que talvez seja o meu maior medo, de nunca encontrar um amor. Porque até hoje nunca encontrei, então talvez... Às vezes eu penso que eu realmente nunca vou encontrar e eu tento viver assim, tipo, deixando isso pra lá. Que é melhor do que ficar pensando, será que isso existe, será que isso não existe? Então, Aline, para iniciar essa discussão, a gente queria entender como é que surge o medo. O medo, ele é uma emoção que nasce com a gente, como outras, e que ele tem o benefício de nos colocar em alerta e a nos proteger. E ele faz com que a gente possa buscar, e aí, se a gente for pensar como bebê ou como criança, quando se manifesta alguma coisa, as pessoas vão dando nome às nossas emoções. Então, você vai entender, a criança, quando ela adquire a fala, ou quando ela consegue expressar, qualquer coisa que vem, ela vai fazer alguma expressão. Isso é medo, ou isso é raiva. Mas o medo é uma emoção de proteção. É algo que nos deixa em alerta. Então a gente pode dizer que o medo é uma coisa boa, então, já que é uma sensação de proteção. Por exemplo, se eu tiver medo de me jogar da escada, é uma coisa que me protege, é isso? Sim. O medo é a questão da gente estar em alerta para proteger a nossa existência e a nossa vida. Existe uma doença, não estou lembrado do nome agora, que a ausência do medo faz com que você ponha em risco. Então é muito preocupante pessoas que não sentem medo, porque elas atravessam ruas, elas não se protegem. E até que ponto o medo ele deixa de ser algo saudável e se torna realmente uma fobia, uma doença? Quando ele começa a trazer paralisia. Né? Quando ele compromete as minhas ações. Eu começo a ter isolamento, eu começo a evitar situações, pessoas, aí começa a atrapalhar a minha vida social, tanto social como profissional. E eu fico preso aos meus pensamentos e aos meus sentimentos. E isso me impede de ter resultados, ter performance na vida. E existe alguma técnica para tratar desse medo, alguma cura? O que é aprender sobre o medo, né? Primeiro, quando ele passa a nos controlar,
Precisa de uma avaliação psiquiátrica, primeiro, porque daí é uma questão química para que você possa voltar a ser funcional. E existe hoje terapias indicadas para esse tipo de transtorno do medo, que são as terapias comportamentais, cognitivas comportamentais, onde você reaprende a trabalhar de uma forma de pensamento a controlar seu medo. São as mais indicadas. A depressão pode ser algo que venha advindo do medo? Ela pode ser um estágio do medo, onde a pessoa não consegue mais ter vontade de fazer as coisas porque ela tem medo de fazê-las? Não, são situações diferentes, né? Um transtorno de medo, de ansiedade, de fobia, ele vai trazer uma consequência. A depressão, ela tem a ver com uma desmotivação, uma falta de desejo, algo que vai tirando esse sentir e também atrapalha como eu vejo. E eu posso, dentro de um quadro depressivo, sentir ansiedade, sentir angústia, que são pontos fortes, né, ou situações que têm medo, mas não é que medo seja isto ou depressão leva a isto. Mas existe como identificar alguns aspectos dentro de um quadro como depressão, ter medo. E aqueles medos que a gente sentia quando era criança, existe a possibilidade da gente continuar sentindo isso depois de adulto? Depende, né? O medo do escuro, por exemplo, esse é um medo infantil. Quando você está adulto e começa a ter medos que não são, em termos de realidade, adequado à sua idade, você precisa olhar isso porque isso pode ser uma fobia. E aí o adulto, por exemplo, e aí eles trouxeram algumas informações aí, medo do cachorro, medo da injeção. Então, quando a gente começa a sentir algo que não está de acordo com a nossa idade, com a nossa capacidade cognitiva de lidar, é porque a gente precisa olhar isso como fobia já. E claro, em níveis, né? Existem pessoas, porque a gente entende que isso vai crescendo. Começa pequeno, daqui a pouco isso começa, não consigo dormir, aí isso começa a atrapalhar, e aí começa a atrapalhar minha rotina e minha vida. De uma forma decrescente, né? O medo ele pode ser classificado em estágios. Alguns teóricos falam isso, de que o medo ele pode ser classificado em certos pontos, até que ele chegue realmente a ser uma fobia. Como é que é isso? Porque ele começa, sentir medo é um estado de alerta. Eu estou sob ameaça. Aí eu estou aqui com vocês conversando, começa a faltar o ar, e aí eu vou olhar, não, mas eu estou identificando que aqui é um lugar seguro, eu estou respirando, baixou a minha ansiedade. Quando eu passo disso, eu começo a criar uma paralisia, ou eu vou desmaiar, ou eu vou sair correndo. Então isso é uma decrescente, né? E ao ponto que eu vou me isolar, ou eu não vou sair de casa por conta disso. Crises grandes de fobia ou de pânico, por exemplo, é real para quem está vivendo. A pessoa perde o ar, a pessoa perde, é uma questão ameaçadora. Aquilo que ela diz é real dentro dela, né? Do pensamento dela e do sentimento dela. Então, Aline, só para o telespectador entender, qual é a diferença entre o sentir medo e a fobia? Existe uma principal diferença entre os dois? Sim, o medo é o sentido de alerta a uma ameaça. E a fobia, isso é exagero, é algo que não está na realidade. Então, eu começo a imaginar uma coisa que não é no aqui e agora. Então, aqui está faltando ar. Não, aqui não está faltando ar. E aí eu fiquei com medo porque eu entrei num lugar fechado. Quem está na fobia, ela fica... Isso é real, vai faltar o ar e eu vou morrer. E quando aos medos relacionados à criança, como é que os pais devem agir nesses momentos para que isso não se torne um trauma na vida da criança? Isso vai para uma questão até de educação emocional. Você poder ensinar um filho a lidar com medo é quando a criança informa para você, tem bicho lá no meu quarto. E aí o adulto ele vai dizer que tem bicho, então vamos lá ver esse bicho. Aí você vai entrar no quarto. Então o que a gente vê primeiro? A gente acende a luz. Então vamos procurar onde que está esse bicho, aonde que você viu o bicho. E aí você vai dando dados de realidade para essa criança e depois que descobre, você viu, não tem bicho aqui dentro. E se tiver um bicho ou se você tiver medo que exista um bicho, o que você pode fazer? O que a gente fez? A gente acende a luz, a gente procura, a gente pede ajuda, isso que você fez. E é claro que se a criança começa a apresentar um medo repetitivo, é importante dar uma olhada. Né, e buscar até uma orientação, porque às vezes a criança não consegue dar nome a um medo. Ela vai vir de uma forma que para os pais pode parecer besteira, mas às vezes as crianças podem estar com medo de alguma coisa fora desse ambiente e pressionar e não conseguem expressar. Aí elas acabam trazendo em outro comportamento.
Então, qual é a sua orientação para as pessoas que estão sentindo muito medo? O que a gente deve fazer? Deve procurar um psicólogo? Como a gente pode se distanciar desse medo que a gente tem? A gente não se distancia do medo, e eu acho que esse é o contato. Eu preciso avaliar. Se isso é constante, por exemplo, você pode verificar no seu dia, como você acorda, como passa o dia, como é que isso vai atrapalhando o teu pensamento. Porque quando a gente sente algo, a gente vai pensar sobre aquilo e vai olhar em volta da gente a respeito daquilo que é dentro. Então, se isso começa a ficar muito constante, a gente não consegue analisar, não consegue pensar, fica sempre angustiado. Então, a frequência disso é importante você buscar uma avaliação, né? Você primeiro conversa com as pessoas, troca ideia, mas é importante buscar uma avaliação e um diagnóstico. Às vezes, você pode tratar isso só com psicoterapia. Agora, dependendo do nível que se está e até de uma questão química, você precisa de um psiquiatra para poder equilibrar o biológico com o emocional e fazer o tratamento junto. No dia a dia, a gente às vezes pode sentir medo de atingir certos objetivos pessoais, objetivos de vida. Isso pode ser tido como falta de coragem. Aí a pergunta, falta de coragem pode ser classificado como medo? A gente pode falar de insegurança e de crenças limitantes. A autonomia é a busca do ser humano, né? O que se pensa de alguém potente? Alguém que consegue se sentir capaz e seguro, e mesmo em situações que são difíceis e que eu não sei o que fazer, eu consiga buscar soluções e aprender a fazer isso. Então, isso é autonomia, isso é força interna. E aí o que vai acontecendo? Se eu, diante de situações difíceis, me bloqueio ou não tenho coragem, eu estou inseguro, e isso faz com que eu acredite que eu não sou capaz e não tenha coragem, passa a ser uma realidade. E é nessas horas que por eu estar inseguro ou ser inseguro, eu começo a ter medos que não existem. Porque todas as pessoas que estão aqui são capazes de algo. Cada um vai aprender como fazer melhor ou se desenvolver melhor a respeito de algo. Isso faz parte do ser humano. Existem pessoas que fazem isso, outras que ficam bloqueadas por questão de insegurança. Então, a busca da autonomia e da autoconfiança é algo que faz toda a diferença na vida. Então, a gente sempre deve buscar uma autoconfiança, buscar essa confiança para poder vencer os nossos desafios, os nossos medos, né? Isso começa em mim. E aí, quando eu tiver medo de algo, eu vou ter condições emocionais e cognitivas de buscar soluções, de buscar ajuda e aprender. Porque a vida é um eterno aprendizado. A gente sempre está diante de obstáculos, de situações que são difíceis. E quando se tem essa autoconfiança, essa força dentro da gente, que faz com que mesmo que eu tenha medo, fique triste, fique com raiva, eu siga em frente, busque soluções, isso me diferencia. E quando eu percebo que eu não tenho condições de passar por isso sozinho, como é que eu percebo isso em mim para poder buscar uma ajuda e como que a psicologia pode ajudar essa pessoa? A questão toda é que existem pessoas que vão pedir ajuda, né? Você pode pedir ajuda para um familiar, você pode buscar ajuda conversando com um professor, quer dizer, nós temos o recurso e nós temos esse termômetro, a gente tem que confiar no que a gente pensa e sente. Às vezes a gente, por estar num momento de muita tensão, de muita pressão e de muito estresse, não consegue diferenciar as coisas. Eu peço uma opinião. E é nisto que é importante, porque a gente não é sozinho, né? Das questões sociais é que as pessoas acreditam que elas têm que dar conta de tudo sozinho. E que é errado ou é ser ruim se você não pede apoio ou alguém que possa saber mais que você. Então, isso também faz parte de um jeito de fazer. Se eu busco ajuda, se eu busco apoio, se eu busco informação, família, se eu não tenho família, eu tenho um amigo, eu tenho um professor, eu vou buscar médicos. Sempre vai existir pessoas que vão poder te orientar, ninguém te salva. E às vezes eu acho que a gente começa a observar que as pessoas pedem salvação, né? O que eu devo fazer? A gente não sabe o que eu devo fazer, porque cada um vai ter que lidar com aquilo de uma forma diferente. O que é bom para mim não é bom para você. Então, buscar novas referências, novos modelos, é diferente de ser salvo. E aí a gente se responsabiliza e se compromete com a nossa solução e com a nossa força. Então fica aí, né, a orientação da Aline para que você busque orientações, para que você busque outras pessoas que te ajudem a esconder, se afastar um pouco desse medo, né? Obrigado, Aline, pelos esclarecimentos e pela presença nos nossos estúdios. Obrigada a você. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!